Bom dia, meu nome é Eduardo. Bom dia, meu nome é Inês Caroline. A gente vai apresentar o tema do processamento da cerveja na disciplina de Princípios de Conservação de Alimentos da professora doutora Lana Marco. Bom, vou falar um pouquinho, sobre a história da cerveja. Acredita-se que a cerveja ela surgiu lá com os povos sumérios, há 6.000 anos antes de Cristo. E acredita-se também que essa cerveja ela foi descoberta por acaso. Porque as mulheres que trabalhavam ali na fabricação do pão, elas provavelmente devem ter esquecido, algum cereal ali bebido em água, e aquilo resultou na fermentação, de um líquido turvo e de sabor adocicado. Então, acredita-se que foi descoberto por acaso esse tipo de bebida. Bom, a cerveja ela foi sendo agregada ali, passada de geração a geração, até que essa cerveja chegou nos povos egípcios, em que eles acrescentaram a cerveja como fonte de consumo diário na sua dieta, e um pouquinho mais para frente até resultou numa deusa da cerveja, que era uma mestre cervejeira, dentre os outros deuses. Bom, a cerveja ela também chega até os mosteiros, e nos mosteiros eles tinham como documentar essa produção, essa fabricação da cerveja. Então ali ao longo do tempo, essa cerveja ela foi sendo aperfeiçoada, foi feito vários testes, de saber o que seria melhor para a cerveja, o que poderia fazer, o que daria certo, o que não daria. E como tinha os documentos, registrados de cada pessoa que fazia a produção, ficava muito mais fácil, Aí um pouquinho mais para frente, lá para 1500, dá-se origem à lei da pureza, onde que nada mais, nada menos, para a fabricação da cerveja lá na Alemanha, você tinha que seguir os ingredientes para a produção, que era água, um malte e o lúpulo. Lá na época ainda não tinha conhecimento sobre a levedura, qual tipo de levedura que era, ou o que fornecia aquela fermentação. E aí, para se produzir, fabricar e vender aquela cerveja lá na Alemanha, você tinha que se adequar a essa lei da pureza, que na época era garantia de qualidade. Então, a gente já está falando de um controle, uma padronização. Bom, um pouquinho mais lá para frente, lá na França, o Louis Pasteur, ele foi sendo consultado por vários vinicultores e cervejeiros. Eles tinham o intuito de saber o porquê que aquele produto deles azedavam, e o que fazia azedar tão rápido. Aí o Luiz ele descobriu que eram assim aqueles micro-organismos, as leveduras, que acentuavam na perecer a cerveja. Então, aí que ele introduziu o método também da pasteurização na cerveja, com o intuito ali de aumentar, a vida de prateleira daquela cerveja e não fazer ela perder tão rápido. Bom, os ingredientes, utilizados na fabricação da cerveja são a água, o malte ou extrato do malte, a levedura e o lúpulo. Bom, fala um pouquinho da água, que é um fator muito importante, porque a água, ela corresponde a mais de 90%, do volume total da cerveja. E assim, a água para a fabricação da cerveja, ela tem que ser própria para o consumo humano. Ou seja, cada país vai ter lá as especificações, as legislações, que vão fazer com que aquela água seja potável. Mas tem dois fatores muito importantes, que tem que ser levado em consideração para a fabricação da cerveja, que é o grau de dureza da água e o pH daquela água. Por quê? Eles vão interferir diretamente no sabor e no aspecto, da água. E a gente tem também a presença de cálcio e magnésio. Por quê? Porque eles vão interferir nas enzimas. Eles vão proteger aquelas enzimas, ou seja, na atividade a destruição térmica da enzima, e também aquele cálcio e magnésio vai agir como cofator. Além disso, a gente tem a alcalinidade da água, que vai ser o quê? O pH, que vai interferir na atividade da amilase, que consequentemente vai interferir na formação de açúcares, A gente quer essa formação.
Então, assim, lá nas cervejarias vão ser feitos vários processos, né, para obter aquela água própria para a fabricação da cerveja. Então, vai ter vários processos, como processo de floculação, processo de decantação, processo de filtração, processo de desinfecção por cloro. Então, assim, vão ter várias etapas, né, para poder obter essa água de forma adequada. Então, além disso, a gente tem o malte, né, que ele é obtido da germinação artificial e depois da dessecação de cereais, que a gente vai ver o processamento dele certinho mais lá pra frente. Então, assim, o cereal mais utilizado, né, na parte do malte é a cevada. Então, a cevada, ela é um grão de inverno, né, e assim, ele tem um pré-requisito, né, que deve ser seguido, que é pelo menos 95%, né, da germinação tenha sido ocorrido, né, no cereal, 85% do grão ele deve ser de classe 1 e o teor de proteína do grão deve ser de no máximo 12%, né, para garantir uma boa qualidade ali do amido. Então, assim, após essa germinação parcial do malte, né, ele vai ser gerado, ele vai ser limpo, seco e torrado. Então, assim, tem vários tipos de graus de torrefação desse malte, que vai influenciar também nas características, né, da cerveja, como sabor e a coloração da cerveja. Bom, o lúpulo, gente, ele é uma planta de origem europeia, né? E a sua flor passou a ser adicionada na cerveja para conservá-la. Lá nos mosteiros, né? Na época dos mosteiros, eles adicionaram o lúpulo como uma forma de agregar a cerveja. Então, assim, o lúpulo ele tem o intuito também de conservar, né? Ele vai acrescentar um sabor amargo, né? Vai ser uma característica do lúpulo, mas que agrada vários consumidores. Então, assim, as pétalas do lúpulo, né? A flor do lúpulo, vão liberar ali ácidos, né? Essas glândulas vão liberar ácidos que vão ser conhecidos como alfa e beta. Então, assim, esses ácidos alfas, eles vão favorecer para eliminar aquelas bactérias. Eles são bacteriostáticos, né, que a gente fala, mas eles vão favorecer as leveduras, né? E essas substâncias, né, também, que vão se isomerizar e solubilizar em água, em altas temperaturas, vão dar características ao amargor no produto final. Ou seja, quanto mais tempo, né, ficar sobre altas temperaturas, mais amargo vai ser o sabor. E os ácidos betas, eles já são um pouquinho diferentes, né? Eles não isomerizam, eles contribuem mais para o aroma do que para o sabor, como os alfas. Tem dois tipos de leveduras que são mais utilizados na indústria cervejeira, que é a Saccharomyces cerevisiae, que é a mais utilizada, que é uma levedura de alta fermentação, e tem a Saccharomyces uvarum, que é de baixa fermentação. Então, assim, as leveduras, elas vão metabolizar, né, os açúcares do mosto pelo processo de fermentação alcoólica. Bom, levando em consideração a legislação, né, que estabelece os padrões de identidade de qualidade para os produtos de cervejaria, essa legislação, ela estabelece que a cerveja, ela vai ser classificada conforme o extrato primitivo, né, se ela é uma cerveja leve, comum, extra forte, de acordo com sua cor, se ela é clara ou escura, de acordo com o teor alcoólico, se vai ser sem álcool, se vai ser com álcool, se esse teor alcoólico vai ser baixo, médio ou alto, pela proporção de malte, né, se ela é pro malte, ou se ela vai ser classificada só como cerveja, ou se vai ser classificada como a cerveja e o seu tipo, né, de vegetal que foi utilizado na elaboração, e quanto à sua fermentação, né, se ela vai ser uma alta fermentação ou baixa fermentação, se ela vai ser do tipo Ale, se ela vai ser do tipo Lager. Então, aqui na RDC, no capítulo 3, já estabelece que das matérias-primas ingredientes, né, que são obrigatórios na fabricação e elaboração da cerveja, é obrigatório a água potável, né, conforme vai ser estabelecido lá em legislação específica, né, de cada país, o malte ou o extrato do malte, né, que a gente não tinha falado ainda, mas o extrato do malte também pode ser utilizado, né, de forma obrigatória, e assim, exceto as bebidas definidas de acordo com aquela legislação. Então, assim, o lúpulo também, ou o extrato do lúpulo, ele pode ser utilizado, ele tem que ser utilizado, né?
de forma obrigatória, mas exceto para essa cerveja Grit, que essa cerveja é uma cerveja que você vai substituir todo o lúpulo por um outro tipo de erva, né? Então aqui, ó, para a qual o lúpulo é totalmente substituído por outras ervas, né? Aprovado para o consumo humano, é claro. Então, assim, para todo cervejaria que quer se adequar nesses padrões de qualidade para o produto, tem que seguir a RDC à risca para ter um produto confiável, né? E também para ser aprovado pela Anvisa. Bom dia, meu nome é Eduardo e eu falarei sobre o processamento da cerveja. Ele é dividido em 8 etapas. A primeira etapa é a moagem do malte. No início da produção, o malte ele é enviado até os moinhos, onde vai ter como função promover um corte na casca e então liberar o material amiláceo, que é o amido, para o processo. Outra função importante da moagem é promover a diminuição do tamanho de partículas do amido, de modo a aumentar sua área superficial, que futuramente vai ocasionar um aumento na velocidade da hidrólise do amido. A segunda etapa do processamento é a mosturação. Após o malte ser moído, ele é enviado até os tanques de mostura, onde é misturado com água e submetido ao aquecimento. As enzimas contidas no malte, elas são liberadas para o meio e, sob a ação do calor, são ativadas para promover a hidrólise catalítica do amido. A ação dessas enzimas produz um mosto que contém de 70 a 80% de carboidratos fermentensíveis, incluindo a glicose, maltose e maltotriose. As enzimas presentes nessa etapa são a alfa-amilase, que quebram os longos encadeamentos dos amidos, dividindo-os na metade, e a beta-amilase, que quebra os amidos cortando em pares a partir do final da cadeia. A mosturação tem como objetivo a solubilizar as substâncias do malte, diretamente solúveis em água, e com o auxílio das enzimas, solubilizar as substâncias insolúveis, promovendo assim uma gomificação e posterior hidrólise do amido a açúcares. O tipo de mosturação a ser aplicado durante a atuação enzimática vai depender da composição e do tipo de cerveja desejada. Por exemplo, a relação do conhecimento do quanto de açúcares fermentensíveis deseja-se ter. A terceira etapa do processamento é a filtração. Tem-se como função separar a casca da mistura. Na torta formada ainda existem frações de açúcares que poderão ser utilizados na fermentação. Com o intuito de evitar essas frações, uma operação bastante útil é lavar a torta com água aquecida, com o objetivo de solubilizar o açúcar existente na torta, e após filtrada, a mostura passa a denominar-se como mosto. Após a filtração, tem-se a fervura, em que o mosto é adicionado a um tanque, onde recebe a adição de lúpulo. Essa mistura ela é fervida por volta de 60 minutos, e é durante esse intervalo que ocorre a extração e isomerização de alguns óleos essenciais extraídos do lúpulo. Durante esse processo, que o mosto será esterilizado, eliminando todos os micro-organismos que poderiam contaminar e estragar a bebida. Além disso, durante a fervura, que ocorre a evaporação de sabores e aromas indesejados, como os off-flavors, que trazem sabores e aromas que lembram milho e outros vegetais cozidos, que num processo como esse é indesejado. Terminada a fervura, o mosto é resfriado por trocadores de calor, em que tem como objetivo de receber a levedura, que promoverá a fermentação. A levedura utilizada em cervejarias é a espécie de Saccharomyces cerevisiae, e cada cervejaria possui sua própria cepa. Embora todas as cepas façam basicamente o mesmo trabalho, o sabor do produto obtido de uma cepa para outra é diferente, em virtude de pequenas diferenças de metabolismo. Após o resfriamento, tem-se a fermentação, que ocorre em tanques fechados, revestidos por uma camisa externa, que permite a passagem de fluido refrigerante, amônia ou etileno glicol.
A fermentação pode levar de 5 a 10 dias em média. As leveduras consumirão os açúcares fermentensíveis, que irão se reproduzir, irão produzir álcool e CO2, alguns ésteres, ácidos e alcoóis superiores que transmitirão propriedades sensoriais à cerveja. É muito importante o controle preciso da temperatura, normalmente é entre 10 e 21 graus Celsius, pois somente nessas temperaturas baixas o fermento produzirá cerveja com um sabor adequado. As leveduras, elas possuem diversas importâncias na preparação da cerveja. Uma delas são as características de sabor e aroma de qualquer cerveja, que estão determinadas de forma preponderante pelo tipo de levedura utilizada. O processo fermentativo, ele consiste no ponto central para a produção de qualquer bebida alcoólica, pois possuindo como principal objetivo a conversão de açúcares em etanol e gás carbônico pela levedura sob condições anaeróbicas. Terminada a fermentação, a cerveja obtida do fermentador é enviada aos tanques de maturação, onde é mantida por períodos variáveis a temperaturas de aproximadamente 0 graus Celsius. Poucas mudanças ocorrem durante esse estágio. Essa fase ela é importante, pois ocorre sedimentação de algumas partículas em suspensão e também desencadeiam-se algumas reações de esterificação que produzirão alguns aromatizantes essenciais para a cerveja. Além disso, serve para também reduzir o teor de alguns off-flavors. Um composto-chave da maturação é o diacetil, que também é formado como um subproduto da fermentação principal. O diacetil e o 2,3-pentanodiana são hoje os principais produtos pesquisados no processo fermentativo para a produção de cerveja. Durante o processo de maturação, ocorrem algumas alterações de grande importância para a qualidade da cerveja. Entre elas está o gás carbônico produzido durante a fermentação secundária, que provoca a carbonatação da cerveja. O repouso a baixa temperatura provoca a precipitação dos resíduos de leveduras que ainda estão presentes na cerveja. Maturação do sabor pelas transformações, que vai ocorrer na concentração de ácido sulfídrico, de acetaldeído e de diacetil, os quais são minimizados durante o processo. Após a maturação, para se obter um produto brilhante e límpido, é necessário a última etapa do processamento, que é a clarificação prévia ao engarrafamento. Existem 4 técnicas que podem ser utilizadas, sendo a primeira a sedimentação por gravidade, em que a cerveja ela é resfriada a temperaturas próximas a 0 graus Celsius, promovendo sedimentação das leveduras e partículas em suspensão. A segunda é o uso de agentes clarificantes. Esses agentes eles possuem cargas positivas que interagem com leveduras e com proteínas carregadas negativamente. Os agentes clarificantes mais comumente utilizados é a cola de peixe, a qual é produzido pelo tratamento químico da bexiga natatória de certos peixes. A terceira é a centrifugação, que determina a velocidade de sedimentação das partículas. Para a centrifugação, existem 2 tipos de centrífugas, a decantadora e clarificadora. E a última técnica é a filtração, que é um processo realizado em várias etapas, com o objetivo de remover o material em suspensão e as leveduras residuais, que podem provocar turbidez na cerveja. O processo de embalagem da cerveja, ele consiste em colocá-la em garrafas de vidros, latas de alumínio ou barris. Pode ser realizada uma filtragem antes da embalagem para clarificar a cerveja e remover resíduos sólidos. Uma forma também de conservar a cerveja é armazenar na posição vertical, com o intuito de diminuir a sua oxidação. Outra forma também de diminuir a oxidação é a cloração do vidro, em que a cerveja será envasada. A pasteurização
ela é realizada para eliminar micro-organismos que possam permanecer no produto final, e isso vai garantir a estabilidade microbiológica da cerveja e permitir que os fabricantes garantam um prazo de validade de 6 meses para o seu produto. A pasteurização ela é realizada aquecendo a cerveja na embalagem final a 65 graus Celsius e depois resfriada rapidamente. Na produção do chopp, não se aplica a pasteurização. Além disso, com o intuito de acrescentar, agregar mais um pouco do nosso trabalho, a gente veio com a proposta de um artigo que ele fala que é uma nova perspectiva sobre os benefícios para a saúde do consumo moderado de cerveja e envolvimento do microbiota intestinal. Bom, esse artigo ele fala sobre alguns compostos, pertencentes ali da cerveja que vão auxiliar o desenvolvimento da nossa microbiota, trazendo vários benefícios, São esses, compostos, o ácido ferúlico, que é bem conhecido, os polifenóis, que também são presentes ali na cerveja. Então, essa pesquisa é com o intuito de fazer com que a cerveja seja, além de uma bebida refrescante, gostosa, que faz parte do consumo do brasileiro, que ela também seja uma bebida que, se consumida de forma controlada, ela seja também prebiótica para a saúde. Esse artigo ainda está em desenvolvimento, as pesquisas dele, ele foi lançado em 2019. Não é só uma etapa para conseguir comprovar esses benefícios, são várias etapas, e essa é uma primeira etapa que já teve vários aspectos positivos, que são compreender como que esses compostos funcionam no organismo, de forma específica, e se eles realmente trazem benefícios para a saúde. E também quanto que essa porcentagem, essa concentração desses fenólicos seria bacana ou não seria bacana. Então, um artigo muito interessante. Acho que é bacana se todo mundo tivesse interesse de ler. Vou deixar disponibilizado o link também, tá bom? Portanto, vamos concluir o nosso trabalho com um vídeo bem interativo, do mestre cervejeiro da Ambev, Luciano, que conta pra gente de forma bem simplificada como que é feito o passo a passo da fabricação da cerveja na Ambev. Fazer cerveja é um negócio mega bacana, que começou há 10 mil anos atrás, e desde lá as pessoas vêm cada vez mais tentando fazer cervejas mais e mais especiais. Onde a gente começa fazendo uma seleção dos ingredientes, há exemplos, maltes mais intensos, menos intensos, mais torrados, cereais, o tipo de lúpulo que eu uso, e aí sim quebrar esses nutrientes para torná-los disponíveis para o fermento. Terminada a fermentação, a gente vai para a próxima etapa, que a gente chama de maturação, que é o arredondamento do aroma e do sabor. Feito isso, a gente filtra para deixar a cerveja clara, límpida, transparente, brilhante, e aí sim vai para a nossa penúltima etapa, que é a degustação. Aprovada, ela vai seguir então para frente, para ou ser envasada em lata, garrafas ou em barris. A grande beleza por trás disso está na criatividade das pessoas, dos cervejeiros, que fazem justamente a combinação dos diferentes ingredientes, das proporções que você coloca isso na sua receita, a forma de processá-las, é que torna cada cerveja única. Essas são as referências utilizadas no nosso trabalho. Obrigado a todos e que Deus os abençoe.